Vamos comigo aqui, presta atenção. Primeiro tópico, ausência legislativa na área de CPS. Para muitos advogados que não atuam de uma maneira integrativa, eles vão pensar, lascou. Por quê? Porque quando existe uma ausência legislativa, em tese, no primeiro momento, você vai pensar o seguinte, como é que eu vou me basear? Como é que eu vou me situar? Vou estar perdido. Só que, aqui, quando você adota uma advocacia integrativa, você consegue, na ausência legislativa, entender que, pela ausência legislativa, esse é o principal aspecto que fará com que você vença mais de 97% das ações. Então, essa ausência, ela se dá pelo fato dessa proteção que não é observada, essa proteção do usuário que não é observada pela legislação de planos de saúde, pelo rol da ANS. Agora, apesar de existir, em tese, um caminho ali para uma possível construção da sua ação inicial, esse caminho que está muito claro na sua frente, muito óbvio, ele não é tão específico. E ele diretamente não te proporcionará você a construir uma tese altamente exitosa. Agora, quando você adota uma advocacia integrativa e a solução para essa ausência legislativa na área de CPS é você adotar uma advocacia integrativa. E o que é a advocacia integrativa? Com a advocacia integrativa, você fica mais assertivo. Você faz a construção da sua tese de uma maneira muito mais simples. Agora, o que seria essa advocacia integrativa? Primeiro, não se limitar à tese jurídica. Eu preciso entender a área sob um aspecto muito mais amplo. Agora, esse aspecto muito mais amplo, ele muitas vezes ele vai te limitar, na verdade, vai te causar a sensação de você ser uma pessoa, um advogado limitado. Por quê? Porque o advogado, ele pensa que ele não vai avançar muito em outro aspecto, porque ele é treinado e ele é conduzido para resolver problemas dos usuários, ou problemas do cliente, ou resolver problemas como ali atuando como advogado de uma maneira muito mais jurídica. Agora, na área de CPS, eu vou quebrar um padrão aqui com vocês. A área de CPS é uma área altamente rentável. Sim, eu falo que é a área mais rentável da advocacia na atualidade, onde você vai ter altos honorários todos os meses. Mas existem aspectos que devem ser quebrados. Um deles é que você entender que você não tem uma legislação específica para você se basear como regra. E a solução é você adotar uma advocacia integrativa, onde você vai analisar o aspecto do problema do seu cliente de uma maneira muito mais ampla. Agora, para analisar sobre um aspecto muito mais amplo, você precisa ter um caminho, um método. E foi isso que eu desenvolvi. Como? Eu sou formada também em comércio exterior, eu fiz administração, sou especialista em economia, eu trabalhei muitos anos como assessora do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Eu, além de ser advogada, fui atleta de seleção brasileira por 15 anos, fui chefe de delegação da seleção brasileira. Então, eu sou treinada a resolver problemas, mas não sobre o aspecto jurídico. E isso me possibilitou desenvolver uma metodologia, desenvolver um método que pudesse me levar a 97% do êxito das ações. Eu trago a construção do que funciona para a advocacia. E eu vou te dar um exemplo. Eu tive um caso no meu escritório que o cliente, ele teve o plano dele cancelado. Fui analisar o contrato dele, verifiquei que o plano tinha cancelado simplesmente porque ele precisava de um tratamento
para uma doença grave. Ah, o plano escreveu isso? Não, ele não escreveu e nunca escreverá. Mas ele cancelou. Só que a percepção dos fatos corrobora ali, vai por um caminho de que o plano cancelou para ter uma negativa de tratamento, de um tratamento que o usuário precisa. Agora, presta atenção numa coisa. O plano foi cancelado, ele explicou o assunto. Os fatos foram conduzidos para uma análise de diagnóstico de que o plano dele foi cancelado porque ele precisava de um tratamento. Agora, o que acontece? Um advogado que não tem uma análise integrativa, um método integrativo, o que ele vai pensar? Peraí, ele cancelou, cadê o comprovante do cancelamento? Ou, o porquê cancelou? Ou, cadê o que dizendo expressamente por que cancelou? A operadora não vai te fornecer esse documento. Acorda? Pois bem, verifiquei, já sabendo disso, verifiquei que ele tinha ele solicitou um tratamento para a operadora e aí se deparou com a negativa. Olha, nós não podemos te atender porque seu plano foi cancelado. E ele não sabia. E aí eu entrei em contato com a operadora e expliquei os fatos. Um advogado que não é do método integrativo, ele vai ligar para a operadora e vai falar o seguinte: oi, operadora, então, eu estou representando o fulano de tal, e eu queria pedir explicação por que foi cancelado, foi cancelado indevidamente. Você pode me passar a negativa, por favor? Esse é um advogado que não desenvolveu e que não está atuando de uma maneira integrativa. Agora, um advogado que ele sabe atuar de uma maneira integrativa, ele verifica tudo ao redor dele. Como, por exemplo, quem é a operadora?